Meu nome é Gilmar Greco e eu vou trabalhar com vocês nesse curso de Semiologia Cardiovascular. Esse é o primeiro vídeo aula que a gente faz no nosso laboratório de habilidades e simulação. E tem a única finalidade que vocês estudem antes da aula, para que na aula prática a gente perca tempo só com a prática realmente e não com a teoria. Então, o nosso primeiro módulo é Semiotécnica Cardiovascular. Dentro da semiologia do terceiro ano, na semiotécnica cardiovascular, no primeiro módulo, nós vamos avaliar a inspeção do tórax e sistema cardiovascular, a palpação do tórax, a percussão. A percussão nós não vamos abordar. Por quê? Porque a percussão do tórax ela é muito pobre, diferente do sistema respiratório e do abdômen. E o módulo mais importante, eu vou perder um tempo maior, é na ausculta cardíaca. Então, na nossa primeira aula, eu vou falar da inspeção do tórax. Dentro da inspeção do cardiopata, a primeira coisa que nós temos que avaliar é a atitude do nosso paciente. Como aquele paciente se apresenta para a gente. Por quê? De acordo com a forma que ele nos apresenta, só no você olhar para ele, você pode saber o grau de comprometimento daquela cardiopatia. Então, por exemplo, você tem um paciente que ele joga o tronco para frente, ou às vezes coloca um travesseiro entre a coxa e o tórax. Ou seja, quando ele joga o tronco para frente, ele melhora a dor. Isso é o sinal de Blechman ou o sinal do travesseiro muito comum na pericardite. Uma outra situação é a atitude ortopneica. É aquele paciente que fala para você, doutor, para eu dormir, eu tenho que botar 3, 4 travesseiros. Eu não consigo deitar a 0 grau, porque eu tenho muita falta de ar, eu tenho que levantar. Ou às vezes você chega na enfermaria, enquanto o paciente dispineico sentado quase a 90 graus. Isso é o quê? É a ortopneia, desde que ele tem ortopneia, isso é um sinal comum de congestão pulmonar, da insuficiência cardíaca congestiva. Ou aquele paciente que chega na emergência para você com o punho cerrado no meio do peito e com faces de dor precordial. Isso é o sinal de Levine, de doença coronariana, muito comum nas síndromes coronarianas agudas. Quando eu falo de inspeção do cardiopata, ela não fica restrita ao precórdio. Por que ela não fica restrita ao precórdio? Porque toda cardiopatia tem manifestação sistêmica. Então eu tenho que procurar alterações nos membros do paciente, na cabeça, e que me dá uma sugestão que é proveniente de uma cardiopatia. Então, quando eu vou fazer a inspeção do paciente cardiopata, eu tenho que fazer da cabeça aos pés. Então, o que eu vou avaliar na cabeça do paciente? Os olhos podem me dizer muita coisa. Então, o arco senil. O arco senil é muito comum em paciente que tem o quê? Dislipidemia, tá? Que é um fator de risco importante para a doença coronariana. O xantelasma, que são essas placas amareladas nos olhos, que são depósitos de gordura mesmo, muito comum, e tem triglicérides aumentado. A proptose, aquele paciente que tem a proptose ocular, sugerindo uma oftalmopatia de Graves, eu tenho que pensar que esse paciente pode ter um hipertiroidismo. Você chega para mim com de taquicardia, eu já sei que essa taquicardia pode ser secundária a um hipertiroidismo. O que é importante eu avaliar no pavilhão auricular? O sinal de Frank e de Lindstein. Então, o sinal de Frank são essas linhas diagonais, enquanto no lobo ocular, e o de Lindstein são essas linhas anteriores. O que é isso? Isso demonstra que esse paciente pode ter uma alteração do sistema conectivo das artérias, e é muito comum o paciente que tem essa alteração evoluir com coronariopatia. Então, um estudo realizado na década de 70 demonstrou que quem tinha esse sinal tinha um valor preditivo positivo para a coronariopatia em torno de 90%. O que eu vou avaliar na boca do meu paciente? A conservação dos dentes. Então, é extremamente importante eu ver como está o dente do meu paciente, a cavidade oral do meu paciente, porque a cavidade oral ela é entrada de bactéria. Se eu tenho um paciente que tem uma valvopatia, essa bactéria pode se instalar na válvula e levar a uma endocardite. E nós sabemos que todo processo inflamatório pode estabilizar uma placa de gordura e levar a uma coronariopatia. Então, é extremamente importante eu avaliar a conservação dos dentes e como está a cavidade oral do meu paciente. Também eu posso avaliar
o parto do meu paciente, aquele paciente tem o parto alto, arqueado, eu já desconfio que ele pode ter uma síndrome de Marfan que vai evoluir, que evolui com uma valvopatia. Aquele paciente tem a língua protusa e parótidas aumentadas, isso é muito comum na amiloidose, e nós sabemos que a amiloidose cursa com cardiopatia. O que eu vou avaliar no meu o pescoço do meu paciente? Se tem turgência de jugular, que é um sinal de congestão cardíaca, muito comum em insuficiência cardíaca congestiva. E se ele tem um aumento, se a tireoide está aumentada, que é extremamente importante eu avaliar a tireoide desse paciente, porque eu sei que as doenças da tireoide evoluem muito com cardiopatia. Ainda dentro da extensão, eu vou olhar os membros superiores e inferiores. Aquele paciente que tem envergadura aumentada, né, ou sinal da aracnodactilia, isso é muito comum na síndrome de Marfan. Eu vou olhar se tem cianose diferencial dos membros superiores e dos membros inferiores. Então, se ele tem esse diferencial de cianose, eu vou desconfiar da persistência do canal arterial, da hipertensão arterial pulmonar constante. Nas mãos, você tem essas lesões parecendo pequenas hematomas de sangue, que são as lesões de Janeway, ou então os nódulos de Osley, que são esses nódulos na palma da mão, ou às vezes no dedo, que são até dolorosos, ou então o esplínter ungueal nas unhas desse paciente, que são muito comuns de quê? De endocardite infecciosa. Então, às vezes, só no olhar nos membros desse paciente, eu já posso ter uma desconfiança de uma doença do coração. Ainda nos membros inferiores, eu vou olhar se tem edema, visivelmente se tem insuficiência venosa, se tem aquela dermatite ocra em bota crônica, que é um edema crônico, tá? Então, isso eu posso avaliar só na inspeção do meu paciente. No abdômen, se está globoso, vou desconfiar que ele pode ter uma ascite, tá? A pulsação, né, do abdômen, quando eu vejo, principalmente os pacientes mais magros, você vê aquele abdômen pulsátil, eu posso desconfiar de um aneurisma de aorta abdominal. Extremamente importante, toda vez que eu fazer a inspeção do tórax e do precórdio, eu tenho que me posicionar tangencial a esse tórax. Eu não posso estar só de cima para baixo, eu tenho que me colocar na altura do tórax para poder eu ver as alterações, né? Então, por exemplo, o sinal de Willis, que é a propulsão do ictus no quinto espaço intercostal. Nós vamos aprender como localizar o quinto espaço intercostal, principalmente na aula prática. Isso pode ser normal e pode ser visível, né? Às vezes, no apêndice tifoide, eu tenho uma pulsação ali que pode ser um impulso sistólico do VD. Se o VD está aumentado, eu ali vou ter uma pulsação que eu tenho que desconfiar que pode ser o VD aumentado. Ou então, batimentos visíveis na fúrcula external, né? Não é normal eu ter um batimento visível na fúrcula external. Ou já posso desconfiar que ele pode ter um aneurisma de crosta de aorta que está pulsando na fúrcula external. A nossa segunda aula, nós vamos abordar a palpação do tórax. O que eu vou avaliar na palpação do tórax? Vou palpar o ictus normal. Então, o ictus normal, ele é bem palpável com a cabeceira a 30 graus. Eu vou usar a pontas dos dedos para palpar esse ictus, né? E para eu localizar o ictus, que geralmente ele fica no quinto espaço intercostal, eu começo localizando o quê? Eu tenho que ter uma nube external como referência, que é o ângulo mais alto, que é o osso mais alto do externo, logo abaixo está o ângulo de Louis, e ali fica o segundo espaço intercostal. Aí você vai para o segundo, terceiro, quarto e o quinto espaço intercostal, aí geralmente na linha hemiclavicular eu vou achar um ictus normal, ali pulsátil, que eu vou passar com os dedos. O que eu vou avaliar na palpação? Primeiro, o tamanho do ictus. Tá? O ictus normal, ele tem de 2 a 3 polpas digitais, ou seja, 2 a 3 centímetros, e tem que ser menor que 2 espaços intercostal. Tá? Eu vou avaliar se esse ictus está aumentado, globoso e difuso, que é sugestivo de dilatação das cavidades. Todo ictus palpável é patológico? Não. Nem todo ictus palpável é patológico. Se ele é palpável e aumentado, aí ele pode ser patológico.
Uma outra coisa que vou avaliar no ictus é a intensidade e a duração do batimento desse ictus. Aquele ictus propulsível, que o tórax bate no seu dedo, na sua mão. É muito comum de hipertrofia ventricular esquerdo. Aquele ictus propulsível e sustentado. Quanto mais ele demorar, isso vai estar proporcional ao grau de hipertrofia cardíaca desse paciente. A localização do ictus. Então, ele está 6 a 10 centímetros da linha média. Tá? Na dilatação do VE, ele fica mergulhante. Tá? Então, ele vai para baixo. Na dilatação do VD, ele desvia lateral. Ele vai subir lateralmente. Então, o desvio, a localização do ictus é importante para mim. Quando ele sai da linha lateral, da linha média, da linha hemiclavicular, ou para cima ou para baixo, eu tenho que pensar que eu posso estar diante de uma cardiopatia. Aí eu pergunto para vocês, todo desvio de ictus é patológico? Não, nem todo desvio do ictus é patológico. Então, por exemplo, às vezes o ictus é desviado fisiologicamente, ou seja, aquele paciente longilíneo tem um tórax maior, então o ictus vai estar desviado para baixo. Aquele paciente brevilíneo, ou seja, o tórax é mais curto, então o famoso tamanco holandês, o ictus vai estar desviado mais lateralmente. Agora, se eu tenho uma hipertrofia do ventrículo direito, então eu vou ter o desvio desse ictus lateralmente. A hipertrofia do VE, aí o ictus vai estar desviado para baixo e é uma patologia. Então, nem todo ictus desviado é patológico. Outra coisa que eu vou avaliar no ictus é a mobilidade. Então, normalmente, quando eu lateralizo esse paciente, eu tenho uma mobilidade em torno de 3 centímetros. Se quando eu lateralizo esse paciente, eu não tenho essa mobilidade, ele não muda, ele é imóvel, eu vou pensar que pode ter alguma coisa ali com a pericardite constritiva que não deixa o coração desviar. Outra coisa que eu vou avaliar no ictus são as ondas pré-sistólicas, as famosas ondas B4, que a gente vai escutar muito quando nós passarmos pela ausculta cardíaca. Essa onda, ela é melhor palpável do que a auscultada. Tá? O que é a B4? São pequenos impulsos antes do impulso sistólico do ictus. Tem um pulso antes do impulso sistólico, é a B4. Outra coisa que eu posso também palpar no ictus são as ondas de enchimento rápido, que são as famosas ondas B3, né? Que são pequenos impulsos após o impulso sistólico do ictus. Então também pode ser palpável. Eu não posso esquecer de falar de palpação no exame de um paciente cardiopata sem falar da palpação do abdômen. O que eu quero ver na palpação do abdômen? Fazer os sinais, ver se ele tem ascite, que vai realmente me desconfiar que ele pode ter uma insuficiência cardíaca congestiva. Eu vou palpar o abdômen à procura de quê? De uma massa pulsátil, que aí eu vou desconfiar de aneurisma da aorta abdominal. E, principalmente, o fígado desse paciente. Então, se eu tenho um fígado aumentado, se tem dispneia, estertor pulmonar, fígado aumentado, eu vou pensar que ele está diante de uma insuficiência cardíaca congestiva.